Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um programa Permanecer e hoje nós vamos falar de um tema até bem polêmico, que é a salvação em Cristo Jesus. Um tema que muitas pessoas discutem, eu perco a salvação, eu não perco a salvação, mas eu quero meditar em 3 versículos da Palavra de Deus para você entender e a gente poder refletir nessa grandiosa mensagem da Bíblia, que é o tema mais importante da Bíblia Sagrada, que é a salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito de salvação é que a salvação ela foi prometida por um Deus que não pode mentir. Então vamos abrir a palavra, porque o que importa é o que a palavra diz. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A salvação, querido, ela foi prometida por um Deus antes dos tempos eternos. Mas o que nós temos que entender a respeito do plano de salvação, o plano de Deus para a humanidade? Nós temos que entender que um versículo tão famoso que está lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e eu quero enfatizar isso aí, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir: para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós agora aprendemos que a salvação, ela agora exige uma condição. Qual condição? Um desvio condicional em João 3,16, para que todo o que nele crê. Então, você há de convir comigo que a salvação é para todos, mas existe uma condição no versículo, para que todo o que nele crer. Somente quem crer em Cristo que herdará a salvação. É muito bom a gente entender o plano de salvação através de Cristo Jesus, porque a salvação, irmão, é a última coisa a você conquistar. Muitas pessoas pensam que salvação é a primeira coisa. Não. A salvação é o último ponto a ser conquistado. E como que eu vou conquistar a salvação? Através da minha perseverança da fé. Então, quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Romanos, capítulo 6, versículo 22, é muito claro esse texto. Olha só: agora, porém, libertos do pecado, você foi liberto do pecado, através da fé. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Você foi liberto do pecado, agora você é um servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então, se você foi liberto do pecado, você foi transformado em servo de Deus, você vai ter um fruto para a salvação. E como eu havia dito no começo, e por fim, a vida eterna. A vida eterna é a última coisa. A vida eterna é um bônus. Aquele que perseverar até o fim alcançará a coroa da vida. Onde eu estou querendo chegar? Querido, nós temos que, a cada dia em nossas igrejas, pastores, diáconos, obreiros, é um recado para você. Vamos pregar sobre a salvação. Muitas pessoas acham que estão sendo salvas e não estão. Você simplesmente levantar a mão na sua igreja e ir lá na frente é simplesmente um primeiro passo que você vai dar através da sua fé. Mas depois que você aceitou a Cristo como Senhor e único Salvador de sua vida, há uma necessidade de perseverança. Você perseverar na sua fé, porque você aí alcançará a salvação. Quero ler novamente, para deixar bem claro esse versículo no seu coração. Que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe, meu irmão, que Deus possa te abençoar com essa palavra.
e o mais importante,